Bom dia a todos. Às 10 horas e 30 minutos do dia 29 de novembro, esse novembro. Tá ligado, não? Tá aqui? Ei. Não, alô. Esse novembro Alô. interminável. Dou por abertos os trabalhos da 17ª reunião ordinária da Comissão Parlamentar de Inquérito. Não está ligado o som não, hein? Destinada a investigar os desdobramentos da recuperação judicial da saudosa Varig, já contando com a presença do nosso relator, deputado Tio Carlos, e agradecendo a presença do Dr. Luiz Gustavo da Cunha Barbosa, Dr. Luiz Fernando Basto Aragão. Vocês já estão aí? Luiz Fernando. Hein? Nós estamos fazendo um esforço muito grande e vamos conseguir concluir esta CPI ainda nessa legislatura. A minha expectativa e a expectativa do relator é que o relatório seja apreciado pelo plenário do Poder Legislativo ainda no mês de dezembro, porque não dá para deixar para a próxima legislatura, na medida em que não estaremos aqui. E acredito eu que será difícil para qualquer outro parlamentar, será difícil se aprofundar no conhecimento de toda uma questão que se desenrola já há muitos anos. Já é a segunda CPI, e nós precisamos agora, considerando todos os desdobramentos, quando as verdades vão ficando mais evidentes, mas aqueles que são convidados a prestar depoimento na nossa CPI, desses nós esperamos uma colaboração maior. Por quê? Porque é uma situação muito delicada, considerando os interesses maiores do nosso país em relação à aviação civil, mas também em homenagem aos direitos que foram aniquilados. Então, uma recuperação judicial que ela própria se demonstrou criminosa, que é impossível acreditar que alguém tenha patrocinado alguma coisa denominada recuperação que tenha terminado com um prejuízo muito maior. Isto é, se não tivesse havido a recuperação judicial, o prejuízo seria menor. Então, há situações políticas delicadas, algumas delas em relação a outras matérias, a outros casos, sendo devidamente esclarecidas. E nesse caso específico da Varig, por tudo aquilo que nós já recolhemos na CPI, já nos é possível atribuir responsabilidades, esperando, obviamente, os desdobramentos. E responsabilizar quem de alguma forma deu causa. E quando eu falo responsabilizar, eu não estou excluindo sequer a possibilidade de responsabilizar membros do Poder Judiciário. Porque, então, é uma fase que nós precisamos o máximo da colaboração, porque também não queremos, de forma alguma, ver a CPI aprovar um relatório que não seja consistente, que não
expresse, que não expresse a verdade, mas que expresse a verdade também da forma devidamente, que eu digo, comprovada. Porque muitas vezes, e eu faço essa observação, quem está conduzindo a CPI e seus membros somos nós que sabemos aquilo que nós já conseguimos comprovar. Razão pela qual esperamos a colaboração, a bem da verdade. Então, nesse momento em que há detalhes que, por vezes, nós próprios, mesmo estando bem a par de tudo, nós ficamos com dificuldades, às vezes, de verbalizar. Já conversei, já foi também uma sugestão do próprio relator, nós vamos conduzir os trabalhos de hoje de uma forma a solicitar ao doutor Elnio que transfira para nós as perguntas para que quem vem colaborar conosco possa responder. Então, eu faço minhas as indagações que serão verbalizadas pelo doutor Elnio. E também serão as palavras do nosso relator. Obviamente, e a qualquer momento que eu entender conveniente, eu farei as objeções ou interrupções que ou eu ou o relator que nós entendermos convenientes. Então, quero agradecer. Consideração inicial do primeiro, Dr. Luiz Gustavo, liquidante dos planos 1 e 2 da Varig, no Instituto Aeros. Quer fazer alguma consideração inicial? Não, Excelência. Não. Só Deputado, dizer, pois não. cumprimentar a todos, em especial aos credores, ex-participantes do Aeros, dizer que estou à disposição para responder aos questionamentos. Muito obrigado. Tio Carlos, deputado Tio Carlos, alguma consideração inicial? Não, na medida em que já deliberamos sobre a forma em que vamos proceder ao oitivo, acho que passa a palavra para o comandante Elmo. Muito obrigado, deputado Tio Carlos, cumprimentando a mesa e aos presentes na pessoa do deputado presidente Paulo Ramos, especialmente o doutor Luiz Gustavo. As questões caminham especialmente em torno do valor calculado pelo especialista Mark Steven, em nome do Aeros, para a indenização devida pela defasagem tarifária, que apresentou na 17ª Vara Federal de Brasília um valor 20% menor do que o valor do laudo do perito original da ação. Ao fazer isso, o senhor averiguou a razão desta diferença, que poderá significar mais de R$ 1,5 bilhão a menor nos cofres dos planos 1 e 2 da Varig, antes de autorizar o doutor Tavares Paz colocar no processo este valor como sendo o devido para a indenização da defasagem tarifária? Se o senhor averiguou a razão da diferença. Sim. Antes de autorizar, então, o doutor Eduardo Tavares Paz a dar entrada, o senhor verificou que o laudo do economista Mark Steven sustenta esta perda superior a R$ 1,5 bilhão, afirmando ter aplicado juros de mora, com base no item 4.2.2 do Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal, apesar de distintas daquelas determinadas tanto pela sentença de primeiro grau quanto pelo acórdão da 4ª turma do TRF-DF, isso entre aspas como uma citação do laudo. Olha, o cálculo, conforme já foi explicado aqui nessa CPI, ele foi inclusive conferido pelo Departamento Interno do Aeros.
obviamente, que há divergências do cálculo em resultado de interpretações do manual. Isso é comum. Ou seja, vai se discutir o índice, qual mês que é a database inicial, se aplica qual isso é uma coisa normal. Não considero que haja perda para o plano do AES, porque, na verdade, quem vai definir isso vai ser o perito do juízo. Ou seja, houve 3 interpretações do cálculo. O apresentado pela Abros, o apresentado pelo advogado da Varig, e o nosso. Isso é perfeitamente normal. Isso vai ser considerado, vai ser analisado pelo perito do juízo e alguém vai falar qual cálculo esse será o correto. Muito obrigado. Agora, especificamente, o senhor verificou que neste laudo do Dr. Mark Steven, ele observa que foi feito com base no item 422 do Manual de Orientação, e entre aspas, palavras dele, e que ele assim fez, apesar destas bases serem distintas das determinadas pela sentença de primeiro grau e pelo acórdão da 4ª turma do TRF. O senhor observou isso no laudo? O senhor percebeu que ele fez essa distinção, que ele estava fazendo ao contrário do que a sentença determinava? Seguramente eu devo ter lido. Eu não me recordo exatamente qual é esse item 4.2. Seguramente eu não me recordo desse item. Perfeito. Neste acórdão da 4ª turma, citado pelo economista Mark Steven, o senhor verificou a decisão judicial que dita, entre aspas, de referência à taxa de juros de mora. Estes são devidos no percentual de 0,5% ao mês. E que a decisão do STF, em 2014, transitada em julgado em 25/11/2017, confirmou esta condenação, mandando executá-la nesses termos? Doutor Elnio, né? Doutor Elnio, por óbvio, se eu conhecesse o cálculo, eu mesmo teria feito. Por óbvio. Isso é um cálculo complexo, penso eu, por isso que existe um perito, existe perícia. Eu acho que esses questionamentos devem ser feitos por quem fez o cálculo. Seria mais assim, certo, mais prudente ser respondido. Eu peço desculpa, acho que eu fiz a pergunta sem deixar claro que não se trata do cálculo. Se trata de saber se o senhor verificou que a decisão do tribunal e do STF determina a referência da taxa de juros de mora serem no percentual de 0,5. Só isso. Quanto à decisão, o senhor tem conhecimento que a decisão foi nesses termos? Perdão. O 0,5%, eu, sinceramente, faz muito tempo, eu não estou recordado, não posso afirmar aqui que vi. Perfeito. O que doutor Leônio, o senhor está querendo precisar é que a não observância a não observância da sentença, que daria um ganho maior, causou um prejuízo. É isso, que houve o acréscimo de uma condenação, tem juros, etc. O laudo, o perito no laudo esclarece que resolveu aplicar os juros de mora diferentemente da sentença. Ele esclarece isso formalmente, apesar da sentença ser diferente, e está só se esclarecendo que a sentença diz exatamente 0,5. Sendo essa diferença um prejuízo significativo para a indenização, que cai de 7,5 bilhões, pouco mais do que isso, para 6 bilhões de reais, se foi verificado que nas diretrizes que o perito Mark Steven cita que usou para calcular, se nessas diretrizes no próprio item 422, por ele citado, é aberta a observação. Leia-se o item 4.1, diretrizes gerais, antes de aplicar o 422, no qual se destaca os seguintes termos: a decisão judicial é o balizador do cálculo e prevalece sobre as orientações deste manual, caso haja divergência.
Se o senhor chegou a observar isto, verificar, teve cuidado de verificar isto, uma vez que ele avisava que estava fazendo um laudo contra a sentença. Bom, exatamente nesses termos, eu posso ter lido, mas eu não me recordo qual é o item 4.2.2, aí eu não posso expressar aqui o que eu fiz. O que eu recordo é que a diferença do cálculo que foi apresentado pela APOS e pelo AEROS, nesse cálculo constaram duas diferenças. Um erro de transcrição de valores, nítido, ou seja, era 0, foi colocado 9, foi 9, era 0, não me recordo qual o valor, e que, durante um período, foi considerado como mando manual a taxa Selic, de correção, que já embute os juros. Já embute os juros. Isso que me foi passado, foi confirmado pelo setor de contabilidade. Agora, detalhes do item 4.2, sinceramente, talvez com mais tempo para analisar, eu possa responder objetivamente a essas perguntas. As perguntas procuram ajudar. Vai só complementar. Só para o que o senhor assevera é que o cálculo foi feito de acordo com o que estava na sentença, observado tudo aquilo que alertava o perito. Nosso cálculo foi concluído, inclusive, achamos bem que aquele cálculo era correto. Pois não. Eu queria indagar. Porque, na realidade, nós não estamos com laudo aqui. O Luiz Gustavo não é advogado, ele não participou. Então, essas perguntas que Vossa Excelência está fazendo, ele não tem condições nenhumas de responder. O item 4.2 da sentença do acordo, ele tinha um advogado contratado, entendeu? Ele pegou o perito, o assistente técnico, elaborou o laudo, e ele contratou, ele não tem condições técnicas nem de verificar se o laudo está certo ou não. E aí, quando se fala que tem 3 cálculos distintos, eu entendo, aí é uma posição do advogado, não é minha como advogado, eu não fui advogado da causa, que para evitar esse tipo de conflito, não teria nem que apresentar um cálculo já na execução. Você pode fazer, o senhor é advogado, não, mas você pode fazer o que eles chamam de perícia por arbitramento, antes mesmo de apresentar um cálculo, até para evitar esse tipo de divergência entre os 3 cálculos apresentados, determinar que um perito atuarial fizesse. Aí a gente apresentaria os quesitos e tal, não foi feito. Agora, nesse momento processual, depois, quando o juiz analisar que há divergências de cálculo, naturalmente a APO está atuando no processo também, pode a qualquer momento requerer a produção de prova pericial. Agora, ele está aqui, não adianta perguntar se o item 4.2 da sentença do acordo tal, ele não vai ter condições de responder, excelência. Ele veio para colaborar, mas como é que o senhor, de forma tão precisa, o senhor analisa, até pelos os questionamentos que o senhor está fazendo, o senhor analisou com calma e tal, como é que ele vai ter condições? Os juros aplicados do 4.2 do acordo, ele não vai ter condições de responder isso. Ele está para colaborar, mas, entendeu? Doutor Sérgio Cassano Júnior, advogado do AEROS, que fez... Indago. Deixa eu só fazer uma observação, tio Carlos. Nós deveremos sair daqui impreterivelmente às 12h30, porque a sala vai ser ocupada pelo Conselho de Ética. Então, eu vou solicitar só a nós mesmos a maior objetividade possível, que ainda tem outro... Sim. Eu queria indagar ao doutor Luiz Gustavo a questão desse perito. Foi contratado, foi designado pelo senhor? Ele foi recomendado a contratação, obviamente que não conhecia nenhum perito, assim, tecnicamente, por demanda do serviço, não tinha contato com nenhum, foi recomendado alguns e selecionamos um. Como é que é a remuneração? O senhor tem um preço fixo para esse serviço? Não, quando ele propõe, faz a proposta, ele considera algumas questões, horas trabalhadas. Não, o que o tio Carlos está querendo indagar, me parece, é o seguinte: qual foi então a razão de contratar um perito, se não seria considerada a observação do perito? Quem é que contratou o perito? Foi o AEROS. É isso, exatamente. É isso que eu queria saber. E eu queria saber, nesse sentido, essa contratação foi para efeito de um número, né? Esse número, o senhor concordou com ele? Em relação à análise macro? Análise macro, sim. As justificativas que foram apresentadas, eu concordei. Inclusive das diferenças. E o que foi colocado pelo comandante Elmer, a questão do prejuízo
porque é uma monta significativa. Não há prejuízo, não há que se falar em prejuízo, ainda mais nessa fase processual. O juiz vai nomear tranquilamente um perito para avaliar os números, vai chegar. Quem define isso é o juízo. Não vai ser o Aeros, não vai ser o advogado da Varig, não vai ser a APRO, não vai ser ninguém. Quem define isso? Eu sempre estou fazendo intervenção e o doutor Sérgio Cassano, acredito, poderá concordar. Quando uma parte contrata um perito, é para a parte apresentar aquilo que é o cálculo feito pela parte. Vai ter contraditório? Vai ter. Depois tem o perito do juízo? Tem. O que se indaga é o seguinte: qual a razão de contratar um perito, pagar a esse perito, ele faz um cálculo e depois não ter lutado por esse cálculo? Ou ter abandonado, não ter considerado os critérios das avaliações feitas pelo perito? Mas não foi abandonado, ninguém disse isso, Excelência. Ele... Nós apresentamos os números que achamos, de acordo com o que foi apresentado, com as argumentações, que seriam corretos. O número apresentado pelo perito? Foi. Sim. Entendi. Não, foi o que eu entendi. Então pegou-se esse número e está se levando para uma fase posterior, que aí sim, o juízo é que será arbitrado aí dentro de uma análise. É isso? Na realidade, a APROS ela entrou posteriormente na figura como pedindo assistência. O juiz ainda não deferiu. Deixar claro que o Aeros contratou o assistente técnico justamente porque o cálculo da Varig foi menor. O cálculo porque ali nós temos que entender o seguinte: autor, Varig, Real, União. A APROS entrou depois como assistente, pedido de assistência que não foi deferido ainda, e o Aeros é simplesmente o assistente simples. Mas aí a União ainda não se pronunciou sobre o cálculo. A União muito provavelmente vai apresentar os cálculos dela, a gente não sabe o que vai fazer, e aí nós temos simplesmente oportunidade, até a APROS, como assistente, se for deferida a assistência simples, de requerer produção de prova pericial e formular quesitos, e aí embasar, inclusive, a quesitação na forma que o senhor sugeriu agora, de aplicar, entendeu? Acho que aí... Apenas para deixar registrado aqui para a CPI, a gente resumir um pouco o assunto, deixando claro o seguinte: não há pergunta para o doutor Luiz Gustavo quanto a quais são os cálculos, etc. A questão se resume basicamente ao seguinte: a APROS entrou com um laudo R$1,5 bilhão de reais a menos do que o laudo que o Aeros. R$1,5 bilhão a menos do que o laudo do perito original do processo que já estava nos autos. E, como o doutor Luiz Gustavo confirmou, ele entendeu que essa diferença a menos seria justificável. Essa diferença... Bom, na realidade, então, você... eu vou não é isso. Cassano, só para eu prosseguir realmente... o raciocínio. Se eu estou errado, por favor. A ordem de colocação dos laudos no processo é a seguinte: o doutor Valde, dizendo-se advogado da Varig, apresentou um laudo. Em seguida, a APROS fez a compra de um serviço também do perito original da causa, que apresentou o seu parecer técnico quanto ao valor mais de R$1,5 bilhão acima do que o doutor Valde colocou. Em seguida, o doutor Tavares Paz colocou um laudo do doutor Mark Steven, basicamente o mesmo valor do doutor Valde. Alguns milhões a mais, exclusivamente 30, se eu não me engano, mas posso estar errado, exclusivamente porque o doutor Valde estava querendo também retirar de dentro da indenização, antes do pagamento da mesma, os seus próprios honorários. Essa foi a questão. As perguntas que eu acabei de ler aqui não dizem respeito... Impugnou, sim, mas elas não dizem respeito absolutamente aos cálculos. Apenas ao que parece ser razoável, de que uma vez que já havia nos autos e de conhecimento do Aeros um laudo que diz do perito original da causa, que foi aceito pelo juiz original, que foi confirmado pelo pelo TFR e que foi confirmado pelo STF, dizendo que é 7 bilhões 527. O Aeros entra com um laudo onde está escrito no laudo, o que se discute é o que está escrito no laudo, não os cálculos.
o perito contratado pelo Aeros faz a seguinte explicação no laudo. Fiz os cálculos de juros de mora baseado no item 4.2.2 do Manual de Orientação, apesar de serem contrários ao determinado tanto na sentença quanto no tribunal. Ele faz essa explicação. Olha só, Se eu não puder pode. só terminar o raciocínio aqui para ficar claro. Estou querendo só deixar claro. Isto foi escrito pelo perito Mark Steven, pago pelo Aeros. Como tem uma diferença de 1,5 bilhão, seria de se perguntar, e esta pergunta que foi feita, se foi verificado isto na hora de concordar. Parece que sim, o doutor Luiz Gustavo até concordou. Este item 422, no mesmo manual, ele manda, antes de se olhar a tabela que usa a taxa Selic, ele manda ir a diretrizes gerais. Nas diretrizes gerais deste manual, o que se diz foi o que foi lido na pergunta 5. O senhor verificou que o item 422 manda que se abra o item 4.1, diretrizes gerais, e que neste item diz: a decisão judicial é o balizador do cálculo e prevalece sobre as orientações deste manual. Ou seja, a sentença prevalece sobre o 422 Selic, se houver na sentença a decisão. A pergunta era se isso tinha sido visto, porque na investigação de um potencial prejuízo de 1,5 bilhão, ou seja, de uma redução, onde o Aeros, que representa os participantes do Plano 1, diz que é menos do que o perito judicial da causa disse, é de se arguir. Mas é isso que eu gostaria de dizer. Eu vou acabar de falar exatamente para o senhor poder dizer, não acabei, eu estou tentando falar. É de se arguir que seja efetivamente perguntado, mas se a sentença diz que é mais, e se o manual diz que a sentença prevalece, por que é que o nosso laudo vai dizer que é menos? Essa é basicamente a questão sintética do que eu depreendo aqui das indagações. A única coisa que eu gostaria de pontuar é o seguinte: são duas afirmações de Vossa Excelência. Uma, que está no laudo do perito contratado, que ele está fazendo o cálculo em desacordo com a sentença e com o acordo. O senhor, é uma afirmação do senhor. Ninguém é maluco de chegar e pegar um laudo. Olha, eu vou fazer um laudo, mas não vou fazer de acordo com o que determinou a sentença, a decisão que transitou em julgado, na sentença e no acordo. O senhor está afirmando, não temos o laudo aqui, porque o senhor senta aí e faz uma porção de afirmações, a gente não pode ficar contestando. Outra situação é o senhor veementemente afirma que o cálculo do Aeros foi feito em desacordo com o perito judicial da causa. Não é dessa forma. Vocês contrataram posteriormente, quase 10 anos depois, o mesmo perito que atuou na fase de conhecimento do processo. Então, o senhor fica afirmando, não, vocês estão fazendo desacordo com o perito judicial, O senhor já vem com vários questionamentos prontos, entendeu? No sentido de acuar ou de fazer perguntas que a gente não tem condições de responder no momento, porque a gente nem tem o material aqui. Eu tenho certeza que a sua segunda pergunta, que eu não sei qual é, vai ser um texto gigante, com várias afirmações que o senhor traz da própria cabeça, e as pessoas que não têm conhecimento técnico do fato, que nem ele já estava ali, não, fez em desacordo com o acordo, e todo mundo sai com essa verdade absoluta na cabeça. O senhor sempre chega no final, senta aí com uma porção de afirmações e fica coando as pessoas que não devem ser coadas, que não têm culpa de nada do que aconteceu. A Varig já está com esse problema desde 2006, ele tomou posse tem um ano mais ou menos, então é fácil para o senhor. Isso aí o senhor vai sentar aí, ficar sentado aí, como o senhor está sentado, fazendo uma série de acusações, é muito fácil. Deixa eu fazer uma observação. Na verdade, e temos que resguardar, estão sendo feitas indagações, não acusações. Só para deixar isso claro. Mas com afirmações? É claro que, não, existe uma fundamentação para fazer a indagação. E a resposta pode desconstituir as afirmações feitas anteriormente. Não há nenhuma razão aqui para desentendimento nessa questão. Vamos lá. Perfeito, doutor Cassano. Mas eu entendi as razões apresentadas pelo doutor Sérgio Cassano. Entendi. Vamos lá. E eu acho perfeitas, é evidente que o senhor não leu o laudo pessoalmente, porque senão o senhor não teria dúvida que essa afirmação foi feita. Eu também acho que seria um absurdo fazer uma afirmação dessa no laudo sem chamar a atenção, mas é o que está escrito no laudo.
Quanto ao advogado perito judicial da ação, espero que tenha ficado claro e eu não tenha me enganado aqui falar, que eu repeti 3 vezes, que é o perito original da causa. Perito original da causa. Não falei que é o perito atual da causa, que a causa atual não tem perito. De toda forma, doutor Luiz, já chegamos ao final. Se já havia, no processo de liquidação, um laudo em que o perito original da condenação, que estudou exaustivamente o assunto desde 2003, teve seus cálculos acolhidos em primeira instância do processo, confirmados no STJ e no STF, afirma que o valor atualizado da sentença é superior a 7,5 bilhões de reais, por que razão o Aeros haveria de afirmar menos se concorda que isso era um assunto para ser decidido depois? Não teria sido melhor esperar o juiz da causa falar? No microfone. Não sei se, doutor, não sei se entendeu a indagação. O sentido do nosso cálculo foi apresentar um cálculo em relação ao que foi apresentado pelo advogado da Varig, porque ele era o principal da causa e nós como assistentes. E o valor dele foi inferior ao apurado. Excelência, outra situação, a gente não quer aqui entrar dentro do âmbito do processo, porque aquilo que eu falei são questões sigilosas, a gente está trabalhando numa execução judicial, que é outra fase. A União pode apresentar embargos à execução, alegando excesso de execução. No excesso de execução, se apurar uma diferença de 600, 700, 1 bilhão de reais, tanto o assistente quanto o autor pode ser condenado na sucumbência dentro do processo, causar mais prejuízo ainda. Então, estou falando como advogado, Excelência, a gente não queremos questionar aqui o cálculo da APO, dizer que está certo, dizer que está errado. O problema é que esses questionamentos aqui em público, eles simplesmente, nós temos aquela estratégia processual que eu sempre falo, a gente está colocando aqui para fora o que não tem necessidade de fazer dentro do processo. A gente não pode chegar aqui exatamente e falar, olha só, o cálculo foi feito dessa forma porque nós contestamos isso ou aquilo do cálculo da APROS, porque o interesse é que o cálculo seja o maior possível, Excelência. A gente não pode chegar aqui agora e ficar numa situação que a gente está discutindo dentro do processo, vai ter mais oportunidade de falar, de repente o cálculo vai ser maior até do que o da APROS, se tiver uma nova perícia. Agora, a gente ficar questionando... A situação não está definida, é isso? Não está definida, e está numa fase... Se a gente ficar falando aqui, olha, nós impugnamos o cálculo, nós simplesmente não analisamos o cálculo da APROS e nem o da Varig. Nós contratamos um profissional que estava... E a gente só fez isso porque já tinham 2 cálculos. Porque, na realidade, o correto, ao meu sentir, era pedir uma perícia, uma execução por arbitramento. O juiz definiria lá e a gente iria brigar na quisitação por um cálculo melhor. Agora, eu acho temerário a gente ficar questionando o cálculo do Aeros, o cálculo da APROS aqui, e ao invés de fazer no processo, doutor Leone. É só isso que eu acho. A gente está aqui, entendeu? Uma opinião como advogado. Entendi. Doutor Leone, entendeu a argumentação? Do ponto de vista da locução, sem dúvida. Do ponto de vista da lógica, obviamente não. Tudo que pode ser discutido dentro do processo pode ser discutido dentro do processo. A questão é que quem representa o interesse de quem tem direito a receber mais de 7,5 bilhões de reais e escuta esta pessoa que tem o interesse dizer que é menos 1,5 bilhão, há de ter preocupação. Até porque se o juiz resolve acolher essa opinião, que agora já são por diferença mínima do advogado Valde e do advogado Tavares, ou seja, que foram juntaram lá a diferença de 30 milhões de reais, 1,5 bilhão abaixo da realidade. É claro que nós nos preocupamos que 1,5 bilhão possam desaparecer. Sem dúvida nos preocupamos. Então, pela lógica, eu não vejo por que não discutir. Excelência, só para... Vossa Excelência falou que a gente tem que sair daqui meio-dia e meio. As explicações técnicas já foram dadas. Ele vai dar a palavra para o seu Enio, ele vai falar a mesma coisa, que há uma diferença de 1,5 bilhão, há uma diferença de 1,5 bilhão. Eu acho que a gente poderia até passar para outra. Vossa Excelência... Ele está dizendo o seguinte, naquilo que já é de conhecimento, naquilo que já consta dos autos, já teria havido
a concordância com um valor menor. Não é isso? Isto não é sigilo, que já há essa concordância. Existe, doutor Luiz Gustavo, essa concordância? De forma alguma? Não tem essa concordância ainda. Até porque Vossa Senhoria entende que o interesse do quanto maior, melhor. Óbvio. É claro, Eu não sei. Não, é que na verdade, deixa eu então, porque como é que se diz? Nós não precisamos aqui usar a expressão dourar a pílula. Nós estamos convivendo com uma situação continuada que gera desconfianças. É somente isto. Gera desconfianças. Principalmente na alma daqueles que são os prejudicados. De repente, surge ou uma constatação ou uma avaliação de que quem deveria estar defendendo os interesses dos prejudicados caminha no sentido de aceitar cálculos a menor. É isto só. Por quê? Porque quem é que seria beneficiado com esse cálculo menor? Quem seria? Hein? Quem seria? Quem seria? Não quero saber. Quem é? Quem será beneficiado com esse cálculo a menor é quem está pagando, sendo obrigado a pagar a indenização, a União Federal. Então, que talvez... Então, deixa eu dizer, deixa eu fazer uma observação, então, para que a gente possa superar essa etapa, que não teremos a oportunidade me parece, que seria uma razão para gerar algum tipo de desconfiança, se o interessado no cálculo menor fosse algum ente jurídico que não a União. Quero dizer isso claramente. Porque se diz, aqui é a minha, eu não veria nenhuma razão para os representantes do Aeros supostamente estarem concordando com um cálculo menor, tendo como polo contrário a União. Mesmo poderia Entendeu? perguntar... Eu estou sendo franco. Porque se fosse, eu estou dizendo aqui o seguinte: tem o adversário é a Gol. Pode estar patrocinando um interesse particular. Mas se o conflito se dá no cálculo e o polo contrário é a União, eu teria dificuldades, eu tenho dificuldades de concluir, ainda mais com o andamento do processo. Para deixar claro, porque como é que se diz? Qual seria a motivação para batalhar ou militar por um cálculo menor para beneficiar a União? Não tem, perde um pouco. Quer falar, doutor Raposo? Então, para a gente caminhar, já está. É sobre o assunto. Porque isso nós vamos poder esclarecer também. Pronto. É sobre o assunto. O que eu entendo que ocorreu? O que eu entendo que ocorreu é simples, para mim, agora que apareceu aqui. Em primeiro lugar, havia um cálculo feito pelo advogado da Varig. Existiu o nosso cálculo, que foi muito bem feito, no caso que nós fomos buscar da forma como achamos, julgamos que deveríamos buscar. E o que ocorreu é que o assunto não estava com a gente, o assunto estava com a Aeros. O Aeros recebe uma informação do advogado da Varig, recebe uma informação da Apros. Ela procurou, eu não sei se ela ou ele procurou ou solicitou uma informação do Aeros.
o Aeros achou que deveria falar um valor. Talvez, em razão disso, tenha contratado um perito nesse sentido para colocar um valor na hora que fosse peticionar junto à 17ª. Tá? Para mim, isso foi o que ocorreu. Quanto aos detalhes, que o Elnio fala, deveriam ter sido observados, mas não o foram. Tem que dizer isso claramente. Ouviu? E, na verdade, isso tudo vai se resolver com o perito nomeado pela Justiça, que fatalmente vai ocorrer. Mesmo se existem dois, ele já tem que pedir. Não, me parece, é porque eu sempre, por uma questão de formação, eu falo que a pergunta seja feita dentro daquilo que você quer esclarecer. Nós não podemos ficar tateando, dando volta. É dizer o seguinte: existe alguma preocupação em relação aos honorários advocatícios? Meu nome do escritório. Honorários advocatícios, está Arnoldo sendo Valdo. reclamado hoje, Arnoldo Valdo. Arnoldo Valdo, como é que a representação da Aeros está vendo isso? O escritório do Arnoldo Valdo está a fim de antecipar o recebimento. É isto. Que tem que dizer exatamente o Aeros. Ele requereu. Ele atacar e atacou. Ele requereu Vamos lá. a reserva de honorários dele justamente no processo de execução lá no processo que está tramitando em Brasília. Nós impugnamos, juntamos jurisprudência contrária, está bem impugnado, não tem problema em relação a isso. Então sabe por quê? Porque não adianta. Nós temos que perguntar. Então, mas essa não está questionada e foi não, bem impugnada. não, o único problema da impugnação, para que os deputados fiquem claros e os senhores também, que parece que não entenderam, é que a impugnação não trata apenas do fato dele querer pegar o dinheiro. Trata de uma diferença mínima de dinheiro e, ao mesmo tempo, na mesma petição, o doutor Tavares Paz faz juntar um laudo que, diferentemente do que o senhor acredita e está apresentado já à CPI, o colhi da CPI, um laudo do doutor Mark Steven, onde ele declara que está fazendo o cálculo de forma distinta da sentença e de forma distinta do próprio manual que ele cita. É só isso. O que nos causa espécie é que ir dizer que é um valor menor e nada contribui, a não ser que o senhor ache que isso contribui para nós participantes. Que o Aeros possa pleitear 6 bilhões em vez de 7,5, com um laudo que diz que não está obedecendo a sentença, e o manual que ele diz que está usando diz que a sentença tem que ser obedecida. Ponto. A indagação, então são duas questões distintas. Não, é porque, na realidade, a gente já respondeu as perguntas. E o senhor Elnio vai falar, vai repetir isso até... Não, mas, doutor, Data Vênia, eu gostaria apenas que o senhor me desse... isso foi uma colocação, né? E o senhor fala que não tem o laudo aqui, não pode afirmar. Mas esse cuidado pode ser feito porque, no fundo, pode ter uma razão. Será que o perito não errou? Essa análise, vocês olhando, levando em consideração isso que está sendo dito, não pode ser dar uma olhada ainda? Porque, olha, excelência, na realidade... É o que está se querendo. Olha, ele tinha um advogado contratado na causa. O advogado, ele contratou um assistente técnico justamente por ele não ter expertise. Ele não entende de cálculo, ainda mais um cálculo complexo dessa forma, ele não é advogado. Os funcionários internos checaram o cálculo. E ratificaram. Ratificaram o cálculo. O liquidante não tem condições técnicas de apurar isso. Não vi essa questão, vou até dar uma olhada, porque muitas vezes o senhor Elnio fala... É isso, eu gostaria que você... Como é que um perito... olha, vou fazer em desacordo com a sentença e com o acordo, é isso que ele afirma de forma veemente, a gente vai dar uma olhada, sem dúvida nenhuma. Agora, o que eu queria deixar claro, até para tranquilizar os senhores, é que o cálculo não está ratificado, não está chancelado. Na realidade, ainda vai se apurar o cálculo, ainda vai ter... A União vai apresentar a impugnação, a gente não faz ideia do que a União vai apresentar e vai chancelar o cálculo. De repente, o senhor Elnio está falando uma situação, vocês estão ficando nervosos, achando que o Aeros está omisso, está negligente, e não é verdade, só para deixar claro isso. Tá? Aqui, tem no depoimento anterior, em maio deste ano, o senhor declarou que houve a indicação do economista Mark Stevens
foi feita por um escritório de advocacia. Qual foi esse escritório? Eduardo. Hein? O próprio Eduardo. O próprio... Um advogado que quer contratar, advogado que cuidava da causa. E quanto foi? O senhor sabe dizer qual foi o valor do contrato para a Mark Stevens? Esse valor já foi apresentado à Vossa Excelência. Eu não gostaria de expor, porque se trata de informação sigilosa. Já tem, tá bom, já tem apresentado. Pois não, doutor Leônio. Só uma e vamos encerrar, porque temos que caminhar. Obrigado. Doutor Luiz Gustavo, eu gostaria só de fazer uma pergunta. Nós estamos chegando no final do ano, nós estamos chegando no final dessa CPI também. Eu gostaria de dizer o seguinte: nós temos hoje os não assistidos e os assistidos do AEROS. É possível nós entrarmos, as pessoas que são os não assistidos, nós entramos na página do AEROS, nós colocamos a nossa matrícula, nós temos a informação, e nós temos, eu peço às pessoas todas para printarem um valor que nós temos dentro do AEROS. Tem pessoas que têm R$500 mil, tem pessoas que têm até R$1.200.000. Essas pessoas, desde 2006 até hoje, já estão com 60, com mais de 50 anos, todas elas, essas pessoas não recebem um centavo do AEROS. A minha pergunta que eu tenho para 2019, o senhor tem alguma coisa de positivo para falar para essas pessoas? Na verdade, a posição do AEROS é única. Ela foi condenada. Se o senhor está se referindo à ação da tutela recursal, ação civil pública, o AEROS é réu da ação. Ela tem que obedecer ao que foi definido na sentença. Ou seja, observe-se tudo aquilo que foi demandado pelo juízo. Ou seja, o pagamento dos assistidos à época, né, que foi definido. Não compete o AEROS, o doutor Cassano pode aqui confirmar, estender o cumprimento dessa sentença para quem não é parte, para quem não foi contemplado naquele momento. Isso cabe aos autores ingressarem com petições solicitando essa oportunidade, a extensão desses benefícios. Não cabe o AEROS se manifestar sobre isso. Entendeu? Antes de concluir, senhor presidente, eu queria fazer aqui um apelo ao doutor Luiz Gustavo. Eu sei que a justiça, infelizmente, ela não é justa quando ela não é célere, mas que Vossa Excelência, Vossa Senhoria pudesse enxergar. Existe esse drama, persistirá por muito tempo. O senhor tem alguma posição para dar, em termos de alento para esses, que eu tenho certeza que, eu discordo até da posição, o senhor está aí também trabalhando, o senhor está buscando de forma responsável e o senhor está lidando com vidas aí. Então, o senhor tem uma posição, quando finalmente o liquidante vai conseguir dar uma boa notícia para esses trabalhadores? Excelência, assim que eu for determinado a fazer. Eu entendo o drama das pessoas, eu sei do drama, conheço um pouco, estou há pouco tempo, menos de um ano aqui, nessa causa, mas não compete a mim, a pessoa do liquidante, que tem a obrigação de liquidar o ativo e pagar o passivo, tão somente essa, com poderes definidos na legislação, externar qualquer pensamento a respeito dessa situação. Com uma causa humanitária, penso eu que talvez, né, também não cabe a mim, né, definir ou externar qualquer sentimento. Agora, eu posso falar dentro daquilo que é de minha competência. Sinceramente, eu estou ali para cumprir a legislação dentro daquilo que me foi atribuído, tão somente isso. Não está na sua atribuição decidir essa questão? De forma alguma. Então, vamos lá. Vamos agradecer, então, a sua... Sim. O posicionamento da Previc a respeito disso é uma pequena colocação Uhum. Não cabem mais, doutor, sinceramente. Já citei, senhores. Cláudio Cardoso é meu nome. Bom dia a todos novamente. Então, doutor, eu acho que eu gostaria de saber o que o senhor, em sendo oriundo da Previc, pode fazer por nós. Por quê? Houve uma reunião em que a senhora Graziela Bage, as comissões de aposentados, junto com a Previc, insistiram na questão quando houve um gap jurídico aí na questão dos herdeiros ou das pensionistas, se não me falha a memória, e
a Previc acatou a argumentação deles, por questão humanitária também, que se aplica a nós, não tenhamos dúvida nenhuma disso, correto? E houve um parecer da Previc junto ao desembargador Daniel Paz Ribeiro, que o fez com o colegiado acatar e deferir para que elas voltassem a receber. Por que nós não podemos, por meio desse viés jurídico, tentar, com o apoio, inclusive, do senhor, que é o liquidante, né, tentarmos buscar também para nós isso? Porque não é possível. Colegas estão se suicidando, colegas estão indo morar nas ruas, estão se perdendo no álcool e nas drogas. Nós temos que dar um basta nisso. O senhor tem condições de provocar isso através de... É isso que eu estou pedindo encarecidamente ao senhor. Eu acho que existe essa possibilidade. Eu acho que o senhor pode nos apoiar nisso. Só um minutinho. Não, O senhor pode deixa eu só provocar dar um isso? esclarecimento. É rapidinho. Por Só favor. um minuto. Na verdade, a defesa dessa ação compete à União. A União, não é a Previc. Ou seja, nos autos dos processos, quem está defendendo é a União. A extensão dos benefícios da sentença para os assistidos, que eram pensionistas à época, ela se deu mediante um parecer de força executória, não foi da Previc, com embasamento técnico, porque supõe-se que na reserva do participante assistido está prevista a parte técnica de concessão de pensionistas. Ali está claro. Então, houve essa decisão técnica, né? E a Previc, obviamente, ela mandou, né, que se cumprisse o que foi definido pela União. Não foi a Previc que chegou lá, você tem que fazer. Não cabe à Previc. A defesa no processo é da União. Mesmo sendo de órgão diferente, há um setor responsável por isso. Deixa eu dizer. Obrigado. O que ele manifestou é que, em função de uma outra intervenção, houve uma decisão contemplando alguns beneficiários. Muito bem. O senhor, como liquidante, tem possibilidades de fazer semelhante provocação para buscar uma decisão que contemple esse pessoal? Mais uma vez, nós somos réu. Ele vai infartar. Ele vai falar isso, que nós somos réu da ação. Eu não estou dizendo que somos... Deixa eu dizer. Não. Desculpe. Existe, vou usar uma expressão, um precedente na afirmação. Não existe. Não tem precedente? Não é. É porque o que está sendo falado, que foi o sindicato que fez, na verdade não foi o sindicato que fez. Eu fiz uma reunião sobre exatamente esse pessoal que não recebia, lá na Previc, e o Dagomar me solicitou apenas que ou fosse criado um decreto, uma lei nesse sentido, tá? Ou então que fosse preparada alguma rotina que permitisse que o fato ocorresse. Eu simplesmente, o que eu fiz, e disse a ele que iria fazer, e fiz, foi solicitar algo que eu não ia falar aqui, mas estou falando. Eu solicitei a um amigo que eu tenho, que consegui, lá no próprio Aeros, que chama-se o José Crespo. Ele preparou uma rotina, eu encaminhei a rotina para o Dagomar e os pagamentos foram feitos. Só isso que ocorreu. Nada a ver, então, com nova lei, ou novo isso, novo aquilo. Foi uma rotina nova que foi implementada por um motivo muito simples. A Lei 109, embora tenha sido criada há bastante tempo, ela nunca sofreu, tá certo? Os problemas que vem sofrendo com a Aerospor. Tá? Então, só isso, mas nada. Deixa eu dizer uma coisa. Há essa afirmação. O liquidante se dispõe a ter um encontro para conversar sobre isso detalhadamente, para verificar se é possível. Você está dando bem? Pois não. Responder a pergunta. Eu conversando com o Tomás há pouco tempo, numa reunião,
Ele me explicou que quase a maioria, ou se não foi a maioria, dos ativos na época, hoje, já adquiriram o direito de se aposentarem. Na verdade, hoje estão no mesmo barco que estão os assistidos, necessitando de sobreviver. O que eu sugeri a ele? Entre com a mesma ação que o sindicato entrou, use as defesas, as decisões do sindicato e peça o mesmo direito. É a única saída que tem. O senhor quer? Eu sou assessor. Não, tem que só se identificar. É advogado. Não, tem que se identificar aí só para o que consta lá. Tá, eu sou assessor da Internacional. Nome, por favor. Luiz Carlos. Ah, tá, só isso. É só para dizer o seguinte, tá bem. Essa foi a minha sugestão. Eu estou dizendo o seguinte, tá bem. É preciso deixar entendido uma coisa, que eu falei com ele, que até faria isso, mas que eu entendo que esse posicionamento, eu particularmente entendo, que nós conversando, conforme estamos conversando, nós temos condições de ou conversar via Aeros, ou via Previc, ou conversar via sindicato, porque, na verdade, o dono da ACP é o sindicato, que já deveria ter feito isso há mais tempo. Mas não faz, Tomás. Vamos lá. Mas não faz. Pois é. Com a devida vênia, uma última pergunta. Por gentileza, aos jurisconsultos presentes, de acordo com o NCPC, é uma pergunta realmente, o NCPC, a tutela pode ser modificada a qualquer tempo ou não? Artigo 246, se eu não me engano. Corrija se eu estiver errado, por gentileza, doutores. Olha aqui. Então não haveria necessidade de uma nova ação. Olha aqui, vamos lá. Daqui. Peraí. Raposo, vamos embora. Já entendi. Não adianta mais agora. A grande questão é a seguinte. Obrigado. Numa visão, vamos dizer, vou chamar assim, de boa vontade, compreendendo todo o drama, qual seria o caminho mais rápido para tentar superar parte dessa agonia? O próprio liquidante poderia provocar, não é deliberar. Eu não estou sugerindo que delibere e que... Não. Se poderia tomar essa iniciativa aguardando a deliberação, aí sim, para cumprir. Partindo de um pedido, ele pode tentar, junto ao governo, tentar alguma coisa. Então, vamos fazer uma coisa. Então é isso. É isto só. Por favor. É só para dizer o seguinte. É isso. Porque, no fundo, como é que encurta o caminho? Como é que encurta o caminho? Então, se porventura, em havendo a provocação, tomar essa iniciativa, é uma manifestação de boa vontade. Agora tem um novo governo, o senhor vai estar lá em cima também, pode ajudar muito, não pode? Pode. Eu já saio daqui com essa carga. Tá, mas o senhor vai estar lá agora com outra carga. Eu estou dizendo, é isso, entendeu? Por quê? Porque às vezes, deixa eu dizer isso aqui, porque já tem acontecido. Por vezes, nós estamos nos desentendendo, vou usar essa expressão, com quem pode ser aliado. É isto só. E nós temos que caminhar no sentido de reunir porque eu não vou. Seria uma insanidade imaginar que alguém está numa posição para ser um obstáculo para resolver e não para conduzir a solução. Principalmente quando não se intui. Qual seria então o propósito? Qual seria a vantagem? Já há casos, acho que não esse. Nós temos na Varig mesmo. Interessa procrastinar. Quanto mais, não é o caso quanto mais procrastinar. É igual inventaram não acaba e acaba a herança. Não é isso? Desculpa, presidente, mas eu às vezes fico preocupado, porque às vezes tem alguns interesses sim. Carlos, não vamos alguns escritórios de advocacia estão
Vamos recebendo uma fortuna. É isso. E às vezes é essa. É essa. Isso eu falo. Eu aqui, de uma maneira delicada, falei exatamente isso. Tá bom? Para dizer o seguinte. Então, sugerir que provoquem. Por quê? Porque dizer assim, e é isto. Quem é que tem o poder decisório? Quem tem o poder, não é quem tem o dever de cumprir a decisão. Porque também, do jeito que as coisas andam, é muito difícil alguém correr risco de estar avançando determinados sinais. Somente isso. Então, faz a provocação, contando com a possibilidade dessa boa vontade de fazer para ter a decisão. Isso é dever do liquidante, né? É isso. Não, é isso. Por quê? Porque me parece também que não sei lá, seria assim, uma perversidade que me parece não é o caso, pô. Então provocar, para ver se encontra a mesma alternativa. Pronto. Então, agora, o doutor Aragão, né? Vamos lá. Doutor Luiz Fernando Bastos Aragão. Se quiserem permanecer, não tem problema. Se eles se ausentar, então, mas ficando essa sugestão, essa possibilidade de a gente caminhar nesse sentido. Lógico que ele não pode prometer que vai conseguir, porque como o senhor disse, ele não tem poder de decisão. Não, lógico, mas a iniciativa cabe ao liquidante. E também a gente diz que não é boa vontade, é uma obrigação dele. É isso, não é claro que não. Conseguiu, não. É pelo menos, e aí depois a gente vai ver como é, que a gente pode também ajudar, outros que podem ajudar. Obrigado. Disposição, excelência. Tá? É isso. Vamos lá. Vamos lá. Obrigado. Vamos ver se... Vamos lá. Pode sentar aqui, fica mais perto aqui da gente. Fica mais... Também agradecer, doutor Aragão, sua presença. Doutor Elnil, vamos embora. Pois não, a sua participação inicial. Puxar o microfone. Senhor presidente, senhor relator, senhores presentes, eu queria fazer uma pequena observação, né, na medida em que eu tomei ciência dessa convocação no dia 25, né, exatamente segunda-feira, e até por esta razão, e não sabendo até o motivo, por não acompanhar, infelizmente, por razões profissionais, a própria CPI, e estava fora do Rio de Janeiro até o dia 25, indaguei os motivos da minha colocação. Até pedi a possibilidade de fazer uma pequena alteração, porque exatamente neste instante eu teria que estar aplicando o prova na instituição de ensino universitária que eu ministro aulas, enfim, mas em respeito a essa CPI, eu fiz um ajuste e os alunos, enfim, estão sendo atendidos, mas com o objetivo de atender a CPI. Estou à disposição, óbvio, até comentei, não sabendo o motivo, até porque, evidentemente, eu diria que estamos, por razões contratuais, até na mesma situação. Vejo aqui que tenho até ex-cliente, e que, inclusive, tive a satisfação de ser um dos advogados que participou da sua reintegração, né, na Varig, numa injustiça que, felizmente, foi resolvida e acertada, e, por isso, eu só queria fazer essa observação. Não tenho muitos
muitas informações materiais para ajudá-los, mas, de qualquer forma, eu me comprometo, de acordo com o que eu percebi aqui dos que me antecederam, a possibilidade de, havendo a necessidade, posteriormente, poder contribuir com eventuais documentos, etc. E estou à disposição pelo que a memória me permitir ajudar. Vamos lá, então. É isso mesmo. É esse o nosso propósito, tendo em vista até o pouco tempo que nos resta, se houver qualquer contribuição em termos de documentos, ou de memória para rebuscar. Perfeito. Se eu puder depois encaminhar naquilo que for solicitado, já também ficamos gratos. Doutor Elnio, por favor. Muito obrigado pela oportunidade. Essas questões eu trago aqui e, em respeito ao que o doutor Aragão coloca em termos da disponibilidade do tempo, que é sempre curto, eu vou procurar fazer uma breve introdução, buscando lembrar alguns fatos. Né? Nós, de fato, trabalhamos juntos, foi ótimo aquela luta, apesar de ter durado muitos anos, né? Foram mais de 9 anos, e nos conhecemos há muito tempo. Posteriormente, nesta fase que nós vamos tratar aqui, nós acabamos divergindo de opinião quanto quais seriam os melhores encaminhamentos. E nós gostaríamos de deixar claro algumas coisas, doutor Aragão, aqui com respeito exatamente à Assembleia Geral de Credores, que acabou aprovando esse plano de recuperação que nos trouxe para o estado que nós estamos, em 17 de julho de 2006, já faz algum tempo. Mas foram coisas momentosas, talvez a gente consiga aqui rememorar esses fatos. O senhor se recorda que houve imediatamente, nós tivemos uma séria divergência com a direção executiva do Sindicato dos Aeronautas, a Assembleia dos Trabalhadores conseguiu se instalar como assembleia, proibiu inclusive a direção do sindicato de se manifestar sobre a recuperação. A doutora Salaberry acabou dando essa decisão que implementou isso finalmente. Durante uns 10 meses, essa situação foi mantida. E aí, às vésperas desta Assembleia de 17 de julho de 2006, na semana anterior, nós fizemos, como sempre fizemos durante todo o processo de recuperação, quando havia Assembleia de Credores, a Assembleia Permanente se reuniu lá no Galeão, no dia 13. O senhor se recorda dessa Assembleia? Eu vou lhe, mais ou menos historicamente, aconteceu de fato essa decisão da então que já não me recordo se ela já era presidente ainda do não. Acho que não, ainda era apenas desembargadora do Tribunal Regional do Trabalho. Posteriormente, nós, há poucos dias antes da própria Assembleia, nós impetramos um mandado de segurança e conseguimos cassar essa decisão liminar da doutora Salaberry por uma outra desembargadora que retornava, e até dentro do que estabelecia as próprias condições do próprio estatuto e pela própria legislação específica de recuperação judicial e falência, que o sindicato era o representante da categoria, exceto aqueles que estivessem presentes ou que tivessem contratado especialmente advogados para representá-los, ou qualquer procurador para representá-los. Conseguimos, então, naquele momento, e que foi até algo, o oficial de justiça, eu não estava presente na Assembleia Geral, não estive em nenhuma delas, por sinal. Aliás, tenho que dizer claramente aqui que a contratação do meu escritório, que não é minha pessoa física, e sim da sociedade da qual eu sou sócio, é contratada exclusivamente desde 1994 pelo Sindicato Nacional dos Aeronautas para as questões trabalhistas coletivas, inclusive envolvendo negociações e aquelas ações que envolvam o sindicato, não a questão relativamente a incidentes e ações provenientes
na recuperação e, posteriormente, da falência da Varig. Para tal, havia contratação de um outro escritório, uma outra sociedade de advogados especializada neste assunto. Então, houve, sim, a necessidade do sindicato para se fazer presente e, cumprindo a legislação e o próprio estatuto do sindicato, nós, então, impetramos esse mandado de segurança e cassamos essa liminar que estabelecia agora eu não sei exatamente a questão do tempo, mas que estabelecia, porque foram várias ações, né? Estabelecia a questão de uma comissão que teria sido eleita numa assembleia representar o sindicato, algo que não era previsto no estatuto, e foi exatamente isso que fez com que a decisão liminar fosse efetivamente cassada, eliminada por esse assunto. Não sei se é exatamente isso que o senhor está pensando, porque nós tivemos diversos embates e vários, até mesmo a questão das associações terem criado aquela empresa que nós levamos até também judicializamos isso na segunda vara do trabalho. Então, eu não posso precisar exatamente se é isso que lhe atenderia, mas... É bem próximo, só quero esclarecer o seguinte, a ação concreta que nós vamos referir é a da segunda vara, e foi esta que conseguiu impedir a comissão, a única. Tá? Anteriormente, houve uma discussão sobre a representação dos trabalhadores ou não, de fato, logo no começo, em 2005, logo no início. Da 11ª vara do trabalho. 11ª, exatamente. Então, essa é uma outra... Foi rejeitado essa é outra situação. O sindicato como representante. Mas a Assembleia em si, nós conseguimos, já em agosto, com a doutora Salaberry reformando uma decisão de primeira instância, e foi mantida até o mês de julho de 2007, quando o doutor Mazzini, da segunda vara, doutor Bruno Mazzini, da segunda vara, tomou uma decisão. E essa assembleia que eu estou lhe perguntando, se o senhor se recorda, é uma assembleia no AIRJ, justamente no dia 13 de julho, nos autos desse processo, que era o 01736, do doutor Mazzini, da segunda vara, onde houve a presença... Judicial. Exatamente. Então, provavelmente o senhor já se recordou. A inspeção judicial, sim. Ok. Inspeção judicial, dia 13 de julho, a sua presença, doutor Mazzini, um oficial de justiça e a própria Graziella, além do resto da diretoria do sindicato. Não me lembro dos dirigentes, mas sim. Isso foi 4 dias antes, então, desta votação. A votação foi no dia 17 de julho. Essa diligência foi no dia 13. Em função desta Assembleia, foi arguída a suspeição do doutor Mazzini. Nós arguímos a suspeição do doutor Mazzini. Eu, pessoalmente, fui à vara, porque foi arguída por fax, que era um procedimento, não sei se hoje funciona, mas era um procedimento que funciona anteriormente, e eu tive o cuidado de pegar uma cópia e fui à vara para confirmar. Fui recebido pela secretária do cartório, que me confirmou imediatamente, inclusive eu tenho as horas aqui, porque isso virou um procedimento, que talvez você se recorde, um procedimento investigatório determinado pelo tribunal nessa suspeição, atribuindo a uma juíza de primeiro grau, que era uma espécie de corregedora, ela não era corregedora do tribunal, mas agia pela corregedoria, fazer 2 audiências. Então, tem até a hora. O fax chegou às 13h07 e às 16h08 eu fui à vara e confirmei. E pedi para falar com o juiz. Ela confirmou que estava na mesa do juiz e eu pedi para falar com o juiz. Essa secretária me disse que ele não poderia me receber porque ele estava despachando com o advogado da causa. Naquele momento, ela sai e aí volta uma outra pessoa. No procedimento investigatório ficou claro, a vara, por coincidência, estava trocando a secretaria. Então, concretamente, havia uma secretária saindo e transmitindo o cargo. A outra perguntou o que eu estava fazendo e eu disse que queria ver o juiz, eu entrei por uma porta, o senhor estava dentro da secretaria. E a outra me interrompeu e disse, não, está recebendo, eu já expliquei, aí eu não pude ver. O que era correto, porque eu não sou advogado, nem coisa nenhuma. Aí o tempo passou. Na segunda-feira, quando nós fomos nos apresentar para votar aqui no Santos Dumont, ali no galpão do Santos Dumont, nós fomos informados de uma decisão judicial que impedia
tanto a comissão de se manifestar em voto na Assembleia, por volta das 9 da manhã, quanto o nosso advogado, detentor de 3.300 procurações, mais ou menos, individuais, também é uma forma de representação pela Lei 11.101. E nos foi negado ver a decisão judicial, só na hora da votação. Mais tarde, nós descobrimos que era uma decisão do Dr. Manzini. O Dr. Bruno Manzini é que suspendeu, com o argumento, inclusive, da TGV, TANV Participações, que queria arrematar, já tinha votado isso, o arremate no leilão anterior, e nos proibiu de votar, e o nosso advogado de entrar. No procedimento investigatório, isso ficou confirmado, todos esses atos, a minha ida, confirmado o fax, confirmado o protocolo do original em seguida, e etc. E a secretária que nos atendeu foi também chamada. Eu fui o primeiro a depor, por isso eu tive a oportunidade de estar no restante do depoimento. E ela informou exatamente isso, que isso foi feito e que eu não pude ir porque os advogados do processo estavam sendo... tinha uma reunião com o juiz estava atendendo os advogados do processo. Nessa situação, foi questionado a ela quem eram os advogados do processo. E ela menciona que, além do senhor, havia um casal. O senhor se recorda quem é esse casal de advogados que estava lá na segunda vara no dia 13? Eu não me recordo. Ou 14, no dia 14. De ser acompanhado por ninguém. Realmente, eu estive para despachar com o juiz. Não me recordo se neste episódio o outro advogado, que também, já que eram litisconsórcios, eram vários, eram todos os sindicatos, quer dizer, o Sindicato Nacional dos Aeronautas e os sindicatos, alguns sindicatos de aeroviários, e realmente eu não me recordo se... Esse casal que estava com o senhor não recorda quem era? Não tem, certamente não havia nenhum. Não tinha razão nenhuma para acompanhar. Você não quer perguntar objetivamente, dizendo o nome do casal, se integrava a representação de qualquer outro? Se tiver o nome, eu poderia dizer, certo? Cristiano Zanin e a Valesca Martins. De jeito nenhum. O senhor sabe quem eles eram? Sim. No processo? Não, no processo não. Neste processo não, eu sei quem são. Não, eu digo no processo de recuperação da Varig, quem eles defendiam? No processo de recuperação da Varig? No processo de recuperação da Varig, no leilão que se seguiu ao dia 17, no arrematante. E aí, eu repito, eu não acompanhei o processo de recuperação da Varig. Questão trabalhista, eu sei quem eram, né? Tivemos até reuniões na época da Varig Logística, porque eram advogados da Varig Log. Eles eram advogados da Varig Log. Foi o único contato que eu tive com esses dois profissionais. Tá certo. Mas não, certamente até o próprio doutor Manzini pode, uma vez indagado, verificar que se eu tive conversando, e eu acho que não foi, com o doutor Manzini eu estive pessoalmente e sem nenhuma pessoa me acompanhando, mas tivemos alguns outros espaços onde advogados dos outros sindicatos também me acompanhavam, sem dúvida. Né? Mas não havia, certamente, não. Esse eu posso garantir ao senhor que não. Deputado Tio Carlos. Dragão, primeiro vou agradecer, dizer que foi indolor. Estou brincando porque no depoimento anterior houve, eu vou usar assim, mais controvérsias, né? No caso aqui, porque nós sabemos, eventualmente, pode ser que o senhor saiba também, quais foram os interesses em jogo na época. Talvez, como é que eu vou dizer, decisões políticas que foram enfrentadas. Os resultados não foram alcançados, culminando essa confusão toda com a qual ainda estamos vivendo, prejudicando as pessoas. Quando há pergunta sobre escritórios de advocacia aqui e ali, é porque, com o passar do tempo, alguns escritórios se revelaram vinculados
a determinadas causas, estabelecendo uma vinculação com tudo isso. É só por isso. Porque quando vem alguém também da representação sindical, reconhece que houve erros, um erro coletivo, todos erraram. Na verdade, muitos erraram, mas os que erraram, muitos também não foram alcançados. Prejudicados estão aqueles que sofreram as consequências. Senhor presidente, eu não tenho nenhum aspecto ideológico, eu sou um técnico. Não, sei disso. Né, estou no sindicato, já passei por várias diretorias e administrações que me aturam lá até hoje. Deixa eu só fazer, então, um registro. Eu só lhe dizer que tenho certeza que tudo que o escritório Aragão Advogados hoje fez, e especificamente em relação aos aeronautas da Varig, foi o melhor possível. Inclusive a liberação do Fundo de Garantia e Seguro-Desemprego, que foi feito exatamente através de uma atuação específica e árdua, que inclusive contou previamente com uma reunião com o então ministro do Trabalho, que era do partido de Vossa Excelência, e que tentou-se o máximo possível para que pelo menos os trabalhadores pudessem ter acesso. Lupe? O trabalho era o Lupe? Pois não, Queria só aproveitar a experiência do escritório do Dr. Aragão e perguntar se alguma outra vez o senhor chegou a ver uma TRCT em branco e se era realmente possível, já com tanto esforço para que nós recebêssemos seguro-desemprego e também levantarmos o fundo de garantia, que também já não estava atualizado, se não poderia ter saído a TRCT preenchida, porém não paga. Eu queria acrescentar, desculpa, doutor, exatamente porque também nós tivemos aqui informações que alguns privilegiados tiveram, sim, essa TRCT preenchidas. E a grande maioria não recebeu. E, segundo informações aqui de relatos, que teve a anuência do sindicato. O sindicato corroborou para que isso pudesse acontecer. Então, bom, a aeronauta? Sim, aqui. A aeronauta? Não. Ah, bom. Não, porque há uma diferença entre aeronauta e aeroviário. A aeronauta, eu posso lhe garantir que, do que eu sei, nenhum teve esse tipo de comportamento. Eram diretores e alguns funcionários, gerentes. Não, aí são aeroviários. Sim. Eu respondo pelos aeronautas. É só quem voa. Segue. Posso fazer uma pergunta? Já que o assunto mudou para isso. Ah, bom. Não haviam diretores que eram aeronautas também? Eu queria lhe perguntar. Devido à vênia. O doutor Aragão tem toda a razão, não houve aeronauta nenhum envolvido nessa situação. Mas a questão das TRCTs, a atuação do Sindicato Nacional dos Aeronautas, ela foi em conjunto com os demais sindicatos cotistas e fundamental para a forma como isso foi resolvido. Nós já temos tido aqui algumas oportunidades. Sem viés ideológico? Não, com viés ideológico da CUT. Não foi sem. Até porque eu não tenho nenhuma vinculação à entidade, consequentemente. O trabalho foi exclusivamente técnico, sem nenhuma interferência política, partidária ou qualquer outro tipo. Deixa eu dizer uma coisa, para esclarecer, porque isso vai ficando batendo aí. Interesse partidário não tem nada a ver com viés ideológico. É verdade. Para determinadas apreciações. Só isso. Eu só fiz a observação porque o comandante Ano mencionou, fazendo uma alusão pelo fato de que, na época, vários sindicatos, não eram todos, mas vários sindicatos eram vinculados à Central Única dos Trabalhadores. Tá assim. E que ali o que foi feito não era com nenhuma outra intenção, a não ser resolver e solucionar para que os trabalhadores já extremamente massacrados por não estarem recebendo salários, com todos os problemas
que as empresas do Grupo Varig vinham passando, que os senhores sabem melhor do que eu, e até pelo pouco tempo, embora eu tenha talvez mais tempo de observância técnica, mas os senhores até envolvidos nessa CPI já têm a devida noção de todos os problemas. Mas uma fase... exatamente isso que eu ia mencionar. É que a gente diz assim, nós estamos vendo o seguinte, eles estão satanizando a expressão política. A indicação é técnica, a indicação é política, tudo é da política. Aí fica assim, não, estamos indicando técnicos, estamos indicando políticos, pô. Ora, porque fica dá a impressão de que dizer que é indicação política contamina. A indicação é sempre política. Eu fiz essa observação até porque eu achei que havia essa... Foi só uma simples observação meramente técnica. Nem é o senhor. É porque... eu acho que o comandante Helner que está fazendo. Helner, por favor, para a gente concluir, que está na hora já. Não, a pergunta que eu queria fazer, ela precisa ser dita que foram os sindicatos da CUT, exatamente porque era exceção em relação a outros. O movimento foi feito pelos sindicatos cutistas. O Sindicato da Força Sindical não fez esse movimento, e é apenas uma identificação, não tem nada de ideológico nem coisa nenhuma, para os fatos serem corretos. O senhor se recorda que a inicial que provoca essa situação, essa solução para a TRCT dos demitidos, mais de 10 mil trabalhadores, tem origem no procurador Rodrigo Carelli, do Tribunal Superior, da Procuradoria-Geral do Trabalho? Essa é a inicial que provoca a sentença onde sai a determinação de se rodar as TRCTs? Eu desconheço essa ação. O que nós temos são ações dos sindicatos, que inclusive uma na 63ª. Exatamente. Essa ação se inicia... Que teve sim a participação do Ministério Público por requerimento dos sindicatos, porque obviamente... O requerimento da inicial do Ministério Público, do procurador, nesta ação, o requerimento do Ministério Público, que é acatado pela juíza, de que se faça a TR... Só lhe colocar. Eu tenho aqui o processo inteiro, depois se eu quiser ver. O requerimento é de que se faça a TRCT com todos os cálculos, fazendo a ressalva de que o pagamento, a quitação dos valores, não será feita em virtude da questão do plano de recuperação. Nós, TGV, trabalhadores do Grupo Varig, entramos na ação protestando com o fato do Sindicato Nacional dos Aeronautas estar nesta ação, justamente pela proibição da Assembleia de que a direção tomasse qualquer iniciativa em relação a esse assunto. E essa questão se tornou, dentro dos autos, uma questão que a juíza ultrapassa, dizendo que vai agir conforme o pedido do Ministério Público do Trabalho e determina que seja, nos termos do pedido do Ministério Público, feita... Posso ver os autos? Eu tenho que abrir e já lhe mostro. Mas eu tenho que abrir. Estou só lhe colocando a situação. E ela determina que seja feita nos termos do Ministério Público. Posteriormente, a Varig faz sem o cálculo das TRCTs. Elas ficam em branco. Né? E aqui nós já tivemos a oportunidade de falar isso e encaminhar, inclusive a CPI já encaminhei esta própria ação. Eu tenho aqui dentro do computador, porque eu imprimi e já encaminhei para os autos da CPI, a partir dessa oitiva anterior, justamente por isso. A determinação do juízo é de que sejam com os cálculos e que não haja pagamento. E a determinação que a Varig acatou... Você está falando, desculpa, uma decisão? Sim, a decisão do juiz... Então nós não devemos estar falando do mesmo processo. Bom, então, por isso que eu queria exatamente ter acesso aos autos. Nós vamos fazer isso, eu vou abrir aqui. Mas essa decisão diz exatamente que fará dessa forma. E a massa da Varig hoje, massa de recuperação, depois massa falida, alega que foi uma determinação fazer em branco. E essa determinação não está na sentença. Eu queria ver se o senhor se lembrava disso. Decisão não, o que aconteceu, e é por isso que eu estou dizendo, talvez nós estejamos falando de ações diferentes, situações diferentes. O senhor falou aí de ação proposta, ajuizada pelo Ministério Público do Trabalho. Na realidade, eu estou me referindo a uma ação que foi proposta, ajuizada pelos sindicatos.
E neste era exatamente não no sentido de fazer qualquer tipo, não se envolvia com TRCT, por duas razões óbvias. Essa não tinha TRCT? Não, o requerimento do sindicato era para que fossem expedidos alvarás judiciais, como aliás todos os advogados faziam, né? E que até nós fomos obrigados até em 2007, 2008 a promover ações, inclusive em Brasília, porque já tinham aeronautas fora do Rio de Janeiro, para evitar a questão de competência territorial. Nós fizemos até porque diziam, nós queremos do sindicato porque outros estão cobrando honorários. E o sindicato fez isso sem cobrar absolutamente nada. Então, aquele aeronauta que recebeu integralmente e não pagou um centavo sequer ao Sindicato Nacional dos Aeronautas. E muitos vieram e nós fizemos até outras ações adicionais, essas em Brasília, 2007, 2008, 2006, 2007, mas a primeira originária foi exatamente na 63ª, isso aqui me lembra também. Eu não sei exatamente isso. Vamos fazer uma coisa, eu percebo, eu posso lhe mostrar, mas não é a o que mesma. aconteceu é o seguinte, o requerimento não era em relação à TRCT, por duas razões básicas, e aí eu vou justificar o porquê. Uma, estava em vigor a súmula 330, que ainda está em vigor, mas com algumas alterações em que se dizia, ou que se diz, que os valores que constam do termo de rescisão de contrato é o trabalhador da quitação. Então, ainda que tivesse ressalva nesse sentido, nós entendíamos, e eu entendi, que era extremamente perigoso ter o entendimento de algum juiz, de alguma discussão aí, no sentido de que a pessoa, por ter assinado um termo de rescisão de contrato preenchido mesmo sem receber, que ali dava quitação geral, estava lá a súmula 330. De mais a mais, o requerimento foi no sentido que fossem expedidos alvarás. Acontece que a estrutura da Justiça do Trabalho para atender, sei lá, eram 6, 8 mil, enfim, não me recordo exatamente. Não era maior, porque tinha uns aeroviários, mas tinha uns aeroviários também. Então, por sugestão, inclusive, da juíza consciência e quiescência do Ministério Público, foi no sentido de que os TSTs, então, para que não houvesse qualquer comprometimento quanto à quitação de valores ali registrados, fosse feito em branco, com um carimbo e um registro de ressalvas, exatamente conforme prevê a súmula 330 do Tribunal Superior do Trabalho, para que ficassem garantidas as diferenças e os valores não recebidos naquele termo de rescisão de contrato e outros, obviamente, outros valores que praticamente todo mundo acabou acontecendo. Eu acho que pouquíssimos aeronautas, pelo menos eu posso dizer aeronautas, eu posso até arriscar dizer que ninguém deixou de mover as suas ações, até porque não estavam ali em jogo apenas as questões rescisórias, mas salários atrasados e outros descumprimentos de convenção coletiva, regulamentação profissional e mais. Então, nós propusemos todas as ações, eu não vejo, até coloco, se houve algum aeronauta prejudicado por isso. Eu queria saber quantos prejudicados. Quem realmente eu lhe esclareço. recebeu o prejuízo é indireto, lamentavelmente. Eu acho que a decisão original da ação que o senhor disse que propôs era correta, eu recebi dessa forma. Fui lá e peguei um alvará e pronto. O prejuízo é o seguinte, as TRCTs foram geradas em branco. Os trabalhadores não tiveram até hoje condição de conferir os seus valores. Ele não consegue conferir os seus valores. A recuperação judicial colocou valores num quadro geral de credores... Completamente incorretos. Completamente incorretos. Então, e para isso foi impugnado. Esse foi o... Sim, mas fica impugnado, inclusive, sem a pessoa saber, né, quanto é que é o valor que ela quer que coloque, o que torna a situação da impugnação bastante difícil, porque eu impugno, esse valor está incorreto e não consigo responder qual é. Mas eu não acredito que o aeronauta tenha feito impugnação e não tenha ajuizado a ação trabalhista. O número de aeronautas que ajuizou, nós éramos 5.300 e poucos aeronautas na Varig naquela época. Nós ajuizamos 2.000 reclamações, por incrível que pareça. Houve muita gente que se chocou com o assunto, ou seja, como for. Poxa, eu tenho só no escritório mais de 1.000.
Então, Então, o senhor tem... só eu ajuizei O senhor a tem ação. quase a metade. O senhor tem quase a metade. Pouco mais de 2.000. Surpreendente. Nós também tivemos cerca de 1.000. Bom, vamos lá, olha aqui. Pedir só uma gentileza. Já que você... Eu vou trabalhar. Não, vou ver agora e vou dar. É ótimo para a gente matar isso. Agradecer ao doutor Aragão. Dizer que vamos tentar concluir essa CPI até o dia 18 de dezembro. Antes. Não, concluir no plenário. Final. Final, para ver se eu saio daqui com a cruz. Mas a cruz já concluída, pelo menos naquilo que compete aqui à Assembleia Legislativa, e que é o resultado possível desse nosso esforço, acreditando na possibilidade de encontrar, a partir do ano que vem, um ambiente minimamente mais favorável para tentar concluir essa fatalidade através de acordos. Porque, perseverando na queda de braço, não vai ser possível. É preciso ver quais serão as próximas autoridades que estarão ocupando determinados postos, para ver se a gente consegue, enfim, né, ver alguma solução. No caso específico do liquidante, ver quem é que vai fazer aquela provocação para que eles tentem atender de alguma forma aquilo que é reivindicado. Muito obrigado a todos. Está encerrado a nossa. O que eu posso dizer é que nós estamos trabalhando.